Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo novamente ao Especialistas em Gestão. Meu nome é Rafael Barreto e eu ajudo a tua empresa a aumentar o lucro, dando mais tempo livre e qualidade de vida para você. Eu sou especialista em gestão de negócios e hoje a gente vai falar sobre... O tema de hoje é tem um advogado para chamar de seu, não é fofo? Eu ia colocar como tem um advogado de estimação, mas eu achei que ia ficar meio feio e ficou tem um advogado para chamar de seu, acho que ficou um pouco melhor. Respondendo as duas perguntas que eu sempre faço aqui nesse podcast. A primeira é, terminando esse podcast, Barreto, qual é a minha ação? Porque a parada aqui é ser pragmático, certo? Então tu não vai ficar me ouvindo 1h30 e não fazer nada. Pô, se tu vai ficar ouvindo 1h30 para não fazer nada, ouve um John Bon Jovi, mais legal, mais gostoso. Não vai ficar me ouvindo. Aqui é para trabalhar. Assim que terminar o podcast, você tem que ter um advogado para chamar de seu. Procura um advogado de sua confiança, procura um especialista na área. Se precisar, inclusive, manda aí nos comentários que a gente indica vários advogados, dentre eles os que estão aqui conosco hoje, e tenha ele, contrate ele para ele ser um consultor jurídico da tua área, para ele analisar os teus processos. Então você precisa sim ter um advogado para chamar de seu. O que você tem que fazer? Contratar um advogado. Contratar um advogado mensalista, tá? Esse cara tem que ser, tá na tua folha de pagamento mensal, porque é mais um seguro para você ter na sua empresa. Eu não peço para estar na tua folha de pagamento mensal, eu não falo para tu me pagar mensalmente para eu trazer saves para tua empresa, eu falo a mesma coisa de um contador, eu falo a mesma coisa de um marqueteiro, eu falo a mesma coisa de um advogado. Bacana? Segunda pergunta, como eu faço isso, Barreto? E aí eu não tenho a mínima ideia, meu amigo. Por isso eu trouxe dois doutores de peso aí. Dois doutores de décadas, inclusive. Legal? Desculpa aí já entregar a idade de vocês. Mas dois consultores de década na profissão. Vamos começar, logicamente, primeiro com as mulheres. Doutora Andréa Ferro. Doutora Andréa, fala pra gente quem é você no rolê. Olá, bem-vindo. Eu sou Andréa Ferro, tenho 36 anos de formada, atuo na área do direito do trabalho e direito empresarial voltado para o trabalho, atuando na prevenção e também no contencioso. O que é contencioso? Quando o processo acontece. E se você tem a prevenção, como o Barreto falou, quando o processo acontece, o prejuízo é menor. Maravilha, maravilha. Doutora, aqui é uma conversa de... Só não é conversa de boteco porque eu não bebo, mas é uma conversa de café. Fica tranquilo. Teve um dia desse que a gente fez com o Luizão, a gente estava falando da metodologia DISC. Tava o Luiz e o Eliseu. Eles são os meus recrutadores de seleção. E aí a gente falou da metodologia DISC, eu falei, e o que é metodologia DISC? Nenhum dos três sabia responder. Ele ficou com aquela cara de bolinha e não tem problema. Isso aqui é uma conversa, a gente vai batendo esse papo, fica tranquilo. Doutor João, quem é você no rolê? Então, eu sou João Vasconcelos, né? Sou sócio fundador da Vasconcelos Neto Sociedade de Advogados. E eu tenho 25 anos de profissão, sou vice-presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB de Santos e sou membro efetivo da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. E as nossas áreas de atuação é direito empresarial, direito do consumidor e direito bancário. Então, realmente uma gestão empresarial gera muita economia para o empresário. Ele pode achar inicialmente que isso é um custo, mas ao longo do contrato, às vezes no comecinho do contrato, ele já tem aí um lucro que já pode pagar, de repente, até 1 ano de contrato. Vamos lá. E aí, é lógico que a gente está puxando a brasa para nossa sardinha, mas... E aí vocês me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, inclusive especialistas de hoje são vocês, não eu, né? Mas é mais comum a gente procurar um advogado na hora que deu ruim, né? Sim, normalmente o cliente procura, né, quando dá o problema, e logicamente a gente vai procurar solucionar, vai ter um processo, vai ter prazo para ele contestar uma ação, por exemplo, mas aí nessa procura a gente já indica e já orienta a fazer uma gestão mesmo. E aí quando o cliente tem esse problema, normalmente é até mais fácil dele enxergar que se ele já tivesse essa gestão jurídica anteriormente, essa assessoria jurídica empresarial que a gente chama, ele já poderia ter evitado esse processo, evitado esse custo, porque pode ter processos de custos elevados, de custos altos. Então, por exemplo, independente de processo, teve uma cliente que nos consultou e ela faz essa assessoria mensal, ela simplesmente mandou um distrato do contrato de locação para a gente analisar. Eu falei, não, a princípio está tudo bem, mas eu preciso ver o contrato de locação. Ela falou, não, mas é só um distrato, eu já vou assinar. Eu falei, não, espera mais um pouco que eu já vou analisar.
Até porque hoje, com o WhatsApp, com as tecnologias, as pessoas querem tudo ali rápido e a gente procura atender dessa forma. Ela mandou o contrato de locação e eu verifiquei que, como era um contrato de locação residencial e ela já estava lá no 13º mês e tinha uma cláusula no contrato que, se ela tivesse até o 12º mês, ela não precisaria pagar a caução de 3 meses. E eles estavam descontando a caução dela, estavam cobrando essa caução dela, cobrando essa garantia. Ela iria pagar em R$ 9.000, sendo que não precisou pagar, que nós orientamos, explicamos, alteramos essa cláusula no distrato. Ela teve uma economia de R$ 9.000 logo no primeiro mês de contrato. Então isso ela iria pagar, como ela foi cobrada por uma imobiliária, que no caso aí errou, né? Para ela estava tudo correto, então já teve uma economia logo no início, né? Isso é só um exemplo que a gente pode trazer, a doutora Andréa pode trazer outros casos também da área trabalhista também. É importante porque o empresário, via de regra, não tem a cultura de prevenção, não tem essa cultura de ter um advogado como suporte. Ele só contrata, como o doutor falou, depois que o processo está instalado. E geralmente, nesses casos, é mais caro. É mais caro porque você vai ter que pagar, muitas vezes, para entrar com uma ação. É mais caro porque você vai ter as custas, as despesas. Então, hoje eu vejo que o foco maior das empresas deveria ser ter essa prevenção. Todo mundo trabalhando em conjunto. Porque hoje você tem muitas leis, você tem muitas regras, a sociedade mudou, a forma de pensar mudou. Então, o empresário ele tem que se adaptar, ele tem que saber fazer gestão de pessoas, ele tem que saber fazer gestão de negócios. E nós não somos formados para isso. O doutor, como advogado, e eu também, nós não tivemos essa aula como empreender. Então, a gestão do meu escritório, até para eu não cometer nenhum problema, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás de gestores. E aquilo que eu não sei, eu peço para alguém que saiba. Vamos supor, peço para o Barreto. Me ajuda aqui na seleção de pessoas. E muitas vezes eu vejo que o empresário, ele não tem essa visão. Ele acha que pode fazer sozinho. Claro, ele pode fazer sozinho, mas vai levar muito mais tempo, vai ser muito mais caro e o resultado não vai ser tão bom. Então, se você tem um profissional para ajudar, isso é um atalho. Isso não tem que ser encarado como despesa. Isso tem que ser encarado como custo, porque volta para você. E lá na frente você não tem um prejuízo, você tem um lucro. E precisa ter essa visão de que há a necessidade de um especialista do seu lado. Por quê? Porque ele é especialista. E nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo com perfeição. E aí vamos entrar nessa, porque na verdade você comentou, né, que o empresário ele não trabalha muito a prevenção, concordo com você, mas consigo aprofundar mais isso. Se a gente pensar, o ser humano não é, né? Sim. A gente não procura médico para ver se está tudo bem, né? Homens. Mulheres, né? Boa, Homens, Dé. deixa eu fazer uma ressalva. Boa, Dé. Mulher, né? Respondendo por mim. O homem não tem isso. Eu tenho, tá? Eu tenho duas vezes por ano, eu peço pro meu médico pegar, cara, toda a capivara, todos os exames. Eu tirei sangue agora na segunda-feira. Era como se eu estivesse doando sangue, porque saiu tanto tubinho, malandro, daqui, porque aí o cara vai ver tudo. E eu realmente tomo as vitaminas corretas e tudo. Eu me preocupo agora. Há 5 anos atrás, meu irmão, né, se eu estivesse sobrevivendo, estava ótimo. Isso acontece com médico, isso acontece com consultoria. A maioria das pessoas que me procuram, elas estão mais atrapalhadas do que pensando em crescer. No Sebrae, eu encontrava muita gente na UTI. E vejo isso também com vocês, né? Muitas vezes o cara chega e fala numa agência de marketing, fala, cara, eu tenho R$2.000 para investir e espero que esses R$2.000 me traga 45 pau de venda, porque senão eu vou morrer. Coisas que, pô, tu chegar no marketing precisando vender, você não vai sobreviver. Como é que a gente pode prevenir? Como é que a gente pode educar o empresário de realmente ter esse investimento que ele entende como despesa na folha mensal dele? Como é que a gente consegue fazer com que ele entenda isso? Por exemplo, aqui a gente está justamente para isso, irmão. Eu tô aqui trazendo, falando, irmão, coloca, tá? Vocês conseguem me passar um ticket médio, mais ou menos, de quanto custaria isso? Ou vai depender de caso a caso? Mas a gente poderia... Acho que depende de cada caso e qual a consultoria que ele precisa. A gente porque conseguia empresa... colocar de tanto a tanto ou não podemos nem falhar nisso? Tem empresa que vai precisar de um advogado trabalhista, vai precisar de um advogado para contrato. Pode ser que ele ache um advogado que faça as duas coisas, mas senão vai ter que setorizar. Tá, mas uma micro e pequena empresa, que na verdade é aquele cara que precisa de um advogado
Que é mais voltado para Full-time trabalho. Isso, consultoria. generalista, Isso, no um caso. generalista. Quanto é que seria o ticket médio desse cara para ele ser isso? Ele ser um consultor ali, dar uma olhada nos processos para prevenir. Qualquer coisa encaminhar para... Isso. Quanto é que seria mais ou menos? Dá para a gente Porque chutar um valor? é difícil dar. O que é possível é assim, é fazer uma análise, né, de cada empresa e, logicamente, fazer uma proposta de acordo com cada empresa. Então, os advogados normalmente fazem isso, com o perfil dela. Então, não adianta uma empresa que tem um faturamento X, você vir com uma consultoria ou com uma proposta de um valor bem próximo do faturamento. Então, tem que ser algo palpável que o próprio empresário já vai notar que é possível. Tem que ser algo possível, senão o microempresário não vai contratar. E o foco é o microempresário, é aquele médio empresário, não é aquele grande empresário, porque o grande ele tem o jurídico próprio. Sim. E todos podem ter, não é que não devem, todos podem ter e devem ter, porque é possível com uma assessoria fazer um trabalho, essa é a ideia, né? Então, além de fazer a gestão dos processos, não cuidar só da gestão do processo, mas cuidar da empresa, como ela fosse uma pessoa, que é como baseado até no trabalho que o Barreto faz como consultor. Então, cuidar da empresa. Então, por exemplo, um mês vamos focar nos contratos sociais. Como é que está o contrato social dessa empresa? Ele está de acordo, por exemplo, tem acordo de sócios, o lucro, quando que o lucro vai ser distribuído? Está disciplinado? No caso, se morrer um sócio, a empresa vai parar, porque o certificado digital hoje em dia ele está ligado à pessoa ao CPF. Então morreu, pode acontecer o certificado digital da empresa travar e você ficar sem movimento. Então tá tudo disciplinado para corrigir isso. Então um mês foca no contrato social, no outro mês foca nos contratos de prestação de serviço, por exemplo. No outro mês, contrato de prestação de serviço com cliente e com fornecedor. Aí outro mês você já foca numa outra área. E aí você vai atuando em todas as áreas da empresa, vai profissionalizando ela, como essas grandes empresas fazem, e isso o microempresário é possível fazer. E além disso, durante o dia a dia dele, é normal, criado, né, num grupo de WhatsApp com o escritório, ele vai tirando as dúvidas dele, alguém vai respondendo essas questões e o empresário vai se sentir mais seguro, até quando ele vai fazer um investimento, vai fazer alguma coisa. É nesse ponto que eu quero falar, porque assim, eu posso estar enganado, mas eu tô vendo uma onda, tá? Em 2018, quando eu comecei consultoria para micro e pequena empresa, eu conhecia só um cara fazendo isso. Eu fui o segundo cara na Baixada Santista. Hoje esse cara não tá mais aqui, ele tá em Portugal. E cara, eu hoje tenho 10, 12 colegas que fazem o meu trabalho. Eu vejo que tá vindo a onda do advogado, qual vai ter o espaço dele. Eu acho que em 5 anos vai ser muito comum uma micro e pequena empresa ter um advogado para chamar de seu, tá? Eu ainda acho que existe uma pequena resistência, eu acho que existe mais resistência em contratar vocês mensal do que me contratar já. Mas eu acho que isso daí, essa sensibilização, ela tá vindo muito forte. Eu acho que agora vai ser um momento de vacas gordas para isso acontecer. Mas para até trazer para o meu lado para entender, cara, é muito fácil explicar meu trabalho para uma micro e pequena empresa. Cara, eu vou estar 2 vezes por mês contigo, eu vou mexer em todas as áreas, né, da tua empresa, eu vou mexer na área operacional, financeira, recursos humanos, estratégica, e está faltando uma aqui e comercial, e eu vou receber de 2,5 a 3 salários mínimos, tá? É mais ou menos isso. Tem umas que me pagam 4 salários mínimos? Tem umas que me pagam 2 salários mínimos? Tem, mas em base é 2,5, 3 salários mínimos. Então é fácil o cara entender que meu ticket está ali mais ou menos entre 3,5 e 4 mil reais. É esse custo que ele vai ter e eu vou devolver para ele. Se ele vai gastar comigo 40 mil reais no ano, eu devolvo 100 no ano. Pensando nisso que você está falando e até por conta dos treinamentos que eu tenho feito, qual é a estratégia hoje do escritório que eu estou montando? Uma esteira de produtos em que eu possa atender os empresários, os micros, os médios, de acordo com a necessidade inicial dele. Às vezes esse cliente ele não vai poder comprar o pacote completo Andréa Ferro Advocacia, mas ele pode, que nem carro, ele pode ir no produto de entrada. Então, nós estamos fazendo isso para oferecer um produto de entrada, que vai ser aquele primeiro onde ele tem mais dor, aonde está pegando no momento, porque aí ele vai precisar. E aí ele vai entender a situação, vai gostar do trabalho, vai entender o trabalho,
E aí ele vai conseguindo ir comprando os demais produtos da esteira, conforme a necessidade. Então, nessa sua visão, que eu também estou aprendendo, porque a gente tem que aprender, nós estamos fazendo isso no escritório, bolando essa esteira para atender os empresários dentro da dor que eles têm, da necessidade que eles têm. Perfeito isso, cara. Perfeito. Produto de entrada. Um produto de entrada que eu uso muito é palestra. Às vezes o cara fala, pô, mas dá pra fazer uma palestra na minha empresa? Cara, hoje, em São Paulo, eu tô cobrando 4 salários mínimos para fazer uma palestra. Cara, 4 salários mínimos aí é R$ 1.400, vocês já sabem o valor que tem. E aí, às vezes, eu chego aqui pro cara e falo, irmão, e aí o cara, mas eu tô sem verba aqui, né? Eu falo, cara, quanto é que tem aí? Ah, tem um salário mínimo e meio. Eu olho pra empresa e falo, eu vou. Eu vou porque eu tenho acesso à empresa, eu vou fazer uma reunião de briefing antes, eu já vou dar meus pitacos e vou fazer essa palestra. E aí, muitas das vezes, eu faço a palestra e termino o quê? Com o cliente dentro da consultoria. Então, André, eu acho que o produto de entrada, para você realmente fazer um valor, né, para aquilo, e provavelmente é menor que o teu ticket médio, porque o teu ticket médio você quer um pacote maior, é muito legal para a empresa entender o teu trabalho. Começar, né? Exatamente. Ela entender, porque, como eu te falei, ele vai vir para mim na dor, no momento que apertou. Né? Então, tive um gargalo aqui, como é que eu resolvo? Não quero esse pacote todo, até porque eu entendo que eu não preciso de tudo, porque isso também é muito comum, né? Então, ele vem para esse primeiro passo. E aí, vem do trabalho, obviamente, vai sentir a necessidade do restante, porque vai entender a necessidade. Né? Muito legal, muito legal. E aí, você falou, prevenir remediar é mais caro que prevenir. Legal. Uma forma de a gente sensibilizar é provar isso. Vocês conseguem hoje, com as provas sociais que tem, vocês provar que de repente, como eu falei, o cliente ele me paga R$ 40 mil e no ano eu provo para ele que eu salvei em dinheiro R$ 100 mil. Vocês conseguem depois mostrar para o teu cliente isso, falar, aqui, ó a mensalidade que você me pagou e olha como eu salvei. Como você, por exemplo, salvou os R$ 9 mil do documento. Vocês conseguem fazer essa conta? Eu acho que até o próprio cliente percebe, mas assim, todo mês, né, a gente tem uma reunião mensal com esse cliente e aí a gente coloca todo o que foi feito, né, os principais e principalmente os resultados. Então, por exemplo, teve uma cliente recente também que entrou e a gente conseguiu fazer uma negociação porque ela estava saindo de um aluguel de 15 mil para um aluguel de 5 e ela, logicamente, precisava sair rápido e ela tinha que pagar 42 mil de multa, né, dos 3 meses. E aí eu entrei na negociação e eu consegui salvar isso aí, consegui na negociação. Não, ela vai reformar a fachada, ela vai deixar teu imóvel como ela estava antes, como ele estava antes. Internamente, esse locador, proprietário, ele foi muito gente boa, entendeu? Falou que não precisava mexer, que era só por fora. E aí eu falei, se ela entregar, o senhor liberaria essa multa, tal? Não, eu libero desde que ela entregue. E aí a gente conseguiu R$ 40 mil, então... no início de contrato também, era o segundo mês de contrato, ela já estava com esse problema, então o próprio cliente percebe, ele mesmo já vai percebendo, mas a gente faz uma reunião mensal, até para conversar com o cliente, claro, para entender algum problema, alguma dor daquele mês, a gente sempre tem que avaliar isso também, né? Perfeito. Doutora André, você consegue também mostrar para ele o quanto ele conseguiu salvar dinheiro? Sim, no meu caso, geralmente eu sou contratada para processos trabalhistas ou problemas com o funcionário. Então é muito comum chegar já o processo instalado, uma demissão que precisa ser feita por justa causa e às vezes o empresário não tem coragem, não tem as bases legais para fazer. Inclusive, uma das minhas contratações, eu fui chamada para resolver uma situação de uma justa causa, de um gerente, e a empresa não tinha coragem. Aí eu falei, não, o caso é muito grave. É tão grave que não só vocês vão aplicar uma justa causa, como vocês vão fazer uma denúncia junto à vara criminal, porque houve um desvio grande de dinheiro. Então, vocês vão fazer um boletim de ocorrência, tudo. E mesmo assim, os empresários estavam com muito medo. E aí foi feita a demissão, o funcionário entrou com o processo, ele perdeu o processo, porque nós conseguimos provar, tinham muitas provas do desvio. Então, às vezes, o empresário ele tem essa dificuldade de saber quais as ferramentas dentro da CLT, que é o ramo que eu atuo, dentro dos
acordos coletivos e dissídios, como que ele pode atuar? Então, o advogado, junto com a contabilidade, que aí nós trabalhamos juntos, dá esse suporte. Fala, não, pode ir por aqui que dá certo. E a partir desse caso que eu resolvi para eles, eu me tornei advogada mensal deles. E hoje, qualquer coisa, eles me ligam. Preciso advertir o funcionário. Às vezes, eles me contam, eu falo, isso não é caso de advertência, isso é caso de outra coisa. Ou às vezes eles acham que não é, eu digo, não, isso aí é um caso de aplicar uma suspensão. Ah, o contrato de trabalho, não, precisamos arrumar esse contrato de trabalho. Então, essa empresa entendeu, mas ela entendeu aonde? Na dor. Por onde ela veio para mim? Na dor. Doutora, cara, justa causa, galera. Justa causa, eu como consultor, eu consultor da tua empresa, até mais ou menos início de 2020, nós estamos em 2024, né? Início de 2023, eu era bunda mole. Galera, é meio comum eu pegar mês sim, mês não, nego roubando, tá? Eu atendo mais de 40 empresas, então eu pego o cliente roubando, eu pego o parceiro roubando, sócio roubando. Cara, se um dia a gente para tomar uma, vocês vão conhecer várias histórias, eu tenho certeza que vocês têm várias para me contar. Eu sei cada história maravilhosa disso daí. Cara, até o ano passado, eu simplesmente fazia o bom e velho. E aí, irmão? Peguei, né? O cara E aí, o que nós vamos fazer? O cara, não sei. Aí eu dava aquela folha em branco, o cara fazia a carta de demissão dele, ia embora e a empresa assumiu o prejuízo. Por quê? Porque eu tinha aquele receio de, meu irmão, vamos mandar o cara por justa causa, o cara ainda vai processar a gente, ainda roubou e vai pegar. E aí eu fui aprendendo com vários colegas meus advogados, e, cara, já teve nego que saiu algemado da empresa, hoje em dia. Porque, meu irmão, é isso mesmo, tem a prova, tá aí, beleza, chama a viatura agora. Chama a viatura agora, meu irmão. E aí o próprio policial, ele perdeu a paciência, e algemou o cara e falou, meu irmão, não, vai embora. Porque é o seguinte, né, aquele lance, levar carne embora, né, era um mercado. Aí o cara tá tirando as carnes, e o advogado falou, já entregou tudo? Já entreguei tudo. Aí na hora do advogado, do policial olhar, o cara ainda tinha tocado... Aí o policial, pô, tá de sacanagem comigo, eu tô começando contigo há 15 minutos, tu ainda tem coisa intocada, quer saber, meu irmão? Vai, parede, revistou o cara, algemou o cara e mandou o cara embora. Mas às vezes a própria polícia fala, deixa disso, meu irmão, vai fazer isso agora, não entra nessa. E eu comecei a falar, não, meu irmão, se tu pegou, organiza as provas para você poder entrar com advogado e ir para os teus direitos. Eu já vi gente passar 70 mil reais e deixar quieto. Porque você desmoraliza. A partir do momento que você tem uma atitude dessa, você sabe, e você não aplica punição, o que mais você vai fazer? Você encoraja os outros. Então essa é uma visão que eu também passo. Não tenha medo. Tenha medo de ser lesado, mas não tenha medo de exercer o seu direito. A gente está aqui para isso, né? Eu, doutor João, nós estamos aqui para isso, para exercer o direito. Fazer com sabedoria, com quem sabe como fazer. Mas não ter medo. A justiça do trabalho que os empresários temem, ela não é esse terror. Se você estiver bem assessorado, com as provas, não tem mais aquela história, o empregado sempre ganha. Isso é lenda urbana, isso não existe. Processo é processo trabalhado, provado, tudo certo. E o juiz, ele não é tendencioso, ele está ali para te ouvir. Quem vai ganhar o processo? É quem entrega a melhor prova para o juiz. Aquele que interpretar a lei para ele do modo que ele entenda. Às vezes, o AB até vai brigar comigo. Não é aquele que tem o direito, é aquele que demonstra melhor o direito. Porque às vezes você tem o direito, eu tenho clientes que têm o direito e eles não conseguem provar. Mas não é isso. A justiça, ela se baseia por aquilo que é trazido. E qual é o diferencial? Aquele advogado que entrega melhor a prova para o juiz, que faz aquela prova. E eu vou pegar esse dito aí da doutora Andréia para falar, mas manda por justa causa sem ter um advogado do lado, para tu ver o nabo que você vai levar. Entendeu? Porque, cara, legal, justa causa é um direito teu. Só que tu sabe fazer justa causa, tu tá juntando tudo. Porque se tu fazer justa causa do teu bel prazer, irmão, mesmo você tendo o direito, mas não organizando para tal, tu vai tomar um processo. Tu vai tomar um processo e vai tomar um processo bonito, tá? Então toma cuidado com isso. Ou seja, use sim a justa causa a seu favor, mas tenha alguém, um especialista, para te orientar primeiro se aquilo é justa causa, porque às vezes tu acha que é justa causa. Cara, teve um amigo meu, quando eu entrei no Sebrae, eu precisava de uma carta de referência. E
Eu sabia que o RH ia demorar muitos dias para me entregar essa carta de referência. Eu pedi para o meu ex-chefe. Falei, cara, dá para tu me entregar essa carta de referência hoje, que eu preciso usar para o Sebrae amanhã? E dentro do código de conduta da DHL, não podia entregar carta de referência. Eu nem lembrava disso daí, cara. Se eu sabia porque era código de conduta, passava, mas eu nem lembrava, eu pedi. E o meu chefe, na época, também não lembrava e me entregou a carta de referência. Ele foi demitido por justa causa, por causa de uma carta de referência. Esse cara, ele estava para ir para a Alemanha pela DHL. E ele foi demitido por justa causa. No final, eu participei do processo trabalhista, né? Eu fui uma testemunha, etc e tal. Eu não sei como parou isso, mas segundo ele recebeu todos os seus direitos. Mas, cara, a pessoa foi demitida por justa causa, por causa que ele entregou uma carta de referência para mim. E no manual de conduta tava que não podia mesmo. E aí até que ponto, pô, legal, o cara cometeu uma falta que não poderia ir pelo manual, mas até que ponto isso vale a pena para a empresa? Segundo ele. A gravidade da falta, né? É. Tem uma dosagem. Né? Exato. Ela teve que pagar danos morais, etc Sim. e tal pra ele. Por causa de, pô, legal, dá uma advertência, dá uma suspensão. Meu irmão demitiu o maluco por justa causa por causa disso. De repente, se você fosse advogado dele, fala, cara, você não tem uma forma de puxar a orelha dele melhor do que fazer tudo isso? É uma coisa muito legal. Doutor João, eu quero pegar uma coisa que você falou, que foi lá, o cliente percebe. Eu concordo, mas não mostra pra ele não. Então assim, consultoria. Os clientes percebem que eu auxilio, mas meu irmão, uma vez a cada 3 meses eu falo, ó, eu economizei pra você no CMV aqui, eu te tirei do cheque especial. Cara, teve um açougue que eu consegui trazer pra ele do ticket restaurante 190 mil reais. Cara, esse rapaz tinha 6 mil de Prolabore. A Ticket Restaurante estava travando 190 mil reais com ele e ele não sabia. Por causa dessas conciliações de cartão de crédito, que é uma confusão, eu consegui achar lá o domicílio bancário, estava errado, e depositei 190 pau na conta dele. Falei, bom, tô nesse cliente mais 4 anos, né, velho? Entrou 200 mil na conta dele. 15 dias depois eu cheguei para abrir a conta dele, quanto é que tinha? 0. Ele conseguiu gastar os 190 pau. Chamei ele e fiz 2 perguntas para ele. Primeiro, cara, o que tu fez com o dinheiro? Eu aproveitei para trocar geladeira aqui, aproveitei para fazer aquilo, beleza. Segunda pergunta, eu falei, quando é que eu saio daqui? Não deu outra. Depois de 1 mês e meio, 2 meses, eu tinha sido demitido. Eu consegui entregar os 200 mil para ele, ele percebeu, mas não ficou claro. Olha o quanto de vitória eu tô trazendo para ele, né? Vamos dizer que meu ticket é R$3.500, eu trouxe 200 mil no primeiro mês, eu poderia, né, trazer quanto mais para ele. Então é sempre importante a gente conseguir provar para o cara essa percepção, como você falou, né, apresentar para ele. Eu tenho até uma planilha de serviço que depois eu posso mandar para vocês. Vocês fazem prova social? Eu não sei nem se a OAB permite isso, né? Vocês podem pegar um cliente para falar que, segundo o escritório da João Vasconcelos, não pode? Não. Infelizmente não pode, o Código de Ética não permite. Algum tipo, pode fazer uma publicidade do ponto de vista informativo, você pode explicar o direito, mas você trazer os casos em si, que logicamente todo escritório, por exemplo, tem um caso, que nem a gente está falando até de economia, de gestão, direito bancário, que é uma das áreas que nós somos especializados. Então tem casos de acordo, a dívida é de 800 mil e depois de 2, 3 anos de processo ali discutindo, acaba que o banco também negocia melhor, ele acaba tendo um poder de negociação melhor e tem casos de acordo aí de 130, 140 mil. Então, de partir de 800 mil para 140 mil num acordo. Mas isso é garantido, né? Que sempre vão perguntar. Não é garantido, vai depender do caso, do processo, mas acontece em muitos casos. É muito possível ter aí uma negociação boa com o banco depois de um certo tempo. Infelizmente, é difícil logo no começo, que começou aquela dívida, você já procurar negociar com o banco. Ele é muito endurecido na negociação, é até uma crítica que eu faço para os bancos, para já poder ter uma possibilidade melhor aí de negociação. Acaba isso indo para o judiciário, aí demora, né, porque são várias instâncias. E a minha pós-graduação é em processo civil, então a gente recorre o que é possível, o que a lei autoriza, a gente recorre. Então aí
o processo ele vai indo, vai transcorrendo, até que chega um momento que o cliente já consegue se capitalizar melhor, já faz uma proposta normalmente à vista, e aí com proposta à vista, depois de um certo tempo, 2, 3 anos, é muito bom, é muito possível ter um desconto bom aí com os bancos. Como eu falei, não é garantido, mas a possibilidade é bem grande. Fora a questão da prescrição intercorrente também, porque se o processo ficar parado, por exemplo, por 6 anos, arquivado, a gente entra no processo, alega a prescrição intercorrente e o cliente acaba não pagando nada. Então tem mais esse detalhe aí. Pessoal, vou dando meus pitacos aqui, se eu errar alguma coisa, vocês podem me interromper e falar, Barreto, não é bem assim, tá? Só que é o seguinte, na hora que tu faz o empréstimo do banco, tu vai pagar lá um seguro. Esse seguro é, por caso tu não pague, o banco recebe o dinheiro que tu não pagou. Então passa um certo tempo, ele vai colocar o teu valor como dívida, né? Ele vai jogar lá como prejuízo, vai receber o dinheiro do seguro, e aí quando for fazer essa negociação do Dr. João, na maioria das vezes é um dinheiro novo que entra, porque ele já deu esse dinheiro como perdido. Por isso que fica cada vez mais fácil, pelo meu entendimento. Então, cara, teve uma época, Dr. João, eu fiz muito disso, eu tô com mais medo, tá? Teve uma época que eu simplesmente deixava quebrar. Já teve época que eu falei, meu irmão, o bagulho tá pegando, eu já não consigo mais pagar as contas e tudo, e o banco querendo me dar crédito, eu falei, meu irmão, já quebramos, mano, já quebramos. Quanto é que o banco quer me dar de crédito? 150 pau, pega 150 pau, quanto é que tem no cartão? 40 pau, passa os 40 no cartão e agora Deus nos acuda. E aí passava-se um tempo, passava 2, 3 anos, eu pagava, às vezes, o valor que eu peguei de emprestado, ou até mesmo... Menos que o capital. Menos que o capital. Não fazia isso na maldade, não fazia isso no intuito mesmo de prejudicar, não. Era porque simplesmente eu precisava honrar algumas coisas. Isso está endurecendo cada vez mais, né? Isso daí está ficando cada vez mais perigoso de fazer isso daí. Isso aí não é recomendável fazer, mas o empresário pegou o crédito, é o que normalmente acontece. A intenção é pagar, ninguém pega o crédito para não pagar. Deixa eu te né? interromper, até para Claro. não envelhecer ruim isso aqui. Não é que eu pegava os 150 pau já sabendo que amanhã eu não ia pagar, tá? Eu falava assim, cara, eu tenho que pagar, por exemplo, folha de pagamento dos colaboradores. Eu tenho que pegar, cara, eu raspava o tacho e pagava tudo que era devido. E a última coisa que eu pagava era os bancos, tá? Então eu tô até interrompendo para amanhã alguém não chegar e pegar, ó, aqui, ó, tá ligado? Caloteiro oficial dos bancos. E aí muitas vezes era aquele negócio que você falava, né? Os juros bancários, em alguns momentos, vocês vão me corrigir, são abusivos. Então, pô, tu pegou 150 pau, não pagou, daqui a pouco tá 160, 175. Ai, quando tu ia olhar, era meio milhão, 750 pau. Já não dá mais pra pagar, velho. Juros compostos. Juros compostos, investimento é maravilhoso, mas com dívida é pior ainda. Nossa. E já teve uma discussão ampla sobre os juros compostos, que são os juros capitalizados, mas hoje em dia a jurisprudência já sedimentou o posicionamento de que eles são autorizados desde que constituído o contrato. Então, se não constar do contrato, é passível de discussão, mas se constar do contrato, já não dá mais para a gente. Até porque quando a gente entra com alguma ação, com uma revisional, a gente faz um estudo, tem uma perita contábil especializada em direito bancário para também fazer um laudo, caso seja necessário. Acho que não cabe entrar com ações, eu não entro, meu escritório a gente não faz isso, sem nenhum fundamento. E agora, o que a gente estava conversando aqui de empréstimo é que acontece muito dos empresários ter essa dificuldade, às vezes, de folha de pagamento, de pagar salário, e aí pega realmente todos o capital que é possível, né, de crédito, para depois ver como que vai acertar isso. Então, não é que tem dolo, é que realmente a pessoa não consegue pagar. E o que dificulta também são os juros. Infelizmente, os juros são muito elevados ainda no Brasil, é muito elevado mesmo. O valor, né, um financiamento de um veículo, se fizer conta ali, a pessoa vai pagar 3 veículos, dependendo do tempo, tal. Então, isso não é justo, né? Então, por isso que eu procuro e faço esse trabalho para ajudar as pessoas para que elas paguem o que é justo. Então é bem isso. Às vezes construtora também, tá? Construtora tem muito contrato que eu já peguei que capitaliza juros e construtora não pode capitalizar juros porque ela não é banco, ela não é instituição financeira. E isso gera, aí tinha um contrato de uns 350 mil, tinha 60 mil lá cobrado a mais. E o cliente procurou quando? Quando ele estava devendo as parcelas, a gente foi fazer um estudo do contrato, esse cliente inclusive virou um mensalista, um cliente mensal, mas ele veio por conta de um
de uma Da dor. construtora, na dor. Ele veio com uma dívida lá, correndo o risco de perder o imóvel. Inclusive, esse cliente, nós conseguimos fazer um acordo porque virou um processo depois que não teve acordo com a construtora. E esse cliente, a gente faz uma gestão dos processos. Não é obrigação do advogado, mas a gente faz isso, mas não é obrigação nossa. O que eu vou falar agora é super importante os empresários terem isso em mão. Recebeu qualquer notificação da justiça, qualquer intimação, que hoje inclusive é por WhatsApp também, tá? Tem que avisar o advogado imediatamente e avisar os colaboradores. Esse caso específico, uma funcionária recebeu a notificação, não avisou ninguém. Quem viu isso foi o nosso escritório, já estava no 7º dia, e são 15 dias úteis para a defesa, a empresária nem sabia e ela poderia perder o imóvel, ela já tinha pago ali 200 mil naquele conjunto, e era uma ação de reintegração de posse com liminar, e ela poderia perder o imóvel. E a gente entrou, fez a defesa e depois gerou um acordo e resolveu a questão, tinha juros capitalizados, tal, que a gente não poderia falar isso fora do prazo de defesa, né, para que todos saibam. Passou o prazo de defesa, como diria o Barreto, um abraço, meu amigo. Não tem muito o que fazer. Claro que a gente vai procurar algo ainda, mas vai ficar muito difícil, né? Então tem que respeitar os prazos processuais. Agora, doutor André, eu vou falar uma coisa absurda, né? E vem. Quem é que lê contrato hoje em dia, velho? Ninguém lê contrato, O pessoal assina. Não, cara, vou falar real. Esse DocSign que inventaram, né? Que é o assinar por e-mail, por aplicativo. Portal de assinaturas. Eu vou ser sincero, velho. Eu não leio porra nenhuma, velho. Eu confio em Deus. Tá? E eu falo isso, mentira, né? Porque, por exemplo, eu contratei agora um curso, o curso custa 60 mil reais. A pessoa me mandou o contrato. Cara, é um investimento de um curso de 60 pau. Cara, tinha 18 páginas lá do juridiquês. Eu simplesmente mandei para minha advogada. E assim, impressionante, né? A pessoa mandou e falou assim, olha, Barreto, tá aí, é só assinar. E aí a pessoa, depois de 2 horas, falou, já assinou? Eu falei, cara, né, tu me mandou 10 horas, são meio-dia, eu ainda não parei, eu nem abri esse negócio. Porque tá tão comum isso. As pessoas, é só pro forma. Cara, mas tem 18 páginas falando de um contrato de 60 pau. Eu não sei nem o que tá escrito lá. De repente podia não estar escrito 60, podia estar escrito 280. Eu não parei para assinar. Tá muito comum as pessoas assinarem sem ler. Eu sei que é uma pergunta meio idiota, doutor André, mas eu preciso fazer. Todos esses contratos que a gente receber de locação, de nova conta em banco, de prestação de serviço. Cara, eu comprei uns apartamentos na planta para investimento e tudo. Cara, o contrato de apartamentos na planta investimento, cara, é 68 páginas, porque já começa a falar, inclusive, de como é que vai funcionar o condomínio lá, etc e tal. Tudo isso a gente precisa ler? Ou algum especialista precisa ler para você. É isso. Né? É o que eu falei, terceirizar. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu vou em busca de quem sabe. Porque você pode até ler, mas às vezes você não vai entender. Porque esses contratos geralmente vêm amarrados com Código Civil, Código de Processo Civil, eles vêm com várias armadilhas, né? E a gente até brinca, vira um contrato de adesão. Você simplesmente assina, mas não é um contrato de adesão, você tem que ler. E se você não sabe os desdobramentos que aquele contrato pode se trazer, você tem que consultar um especialista. Porque eu falo, tudo vai bem até o dia que azeda, e azeda fácil. Eu tô começando a ficar desconfortável com esse papo aqui, velho. Eu tô lembrando uns bagulho que eu assinei, velho. Que apesar de ter... Sabe aquele só fala, cara, não, isso aqui nem precisa passar lá, velho. Porque é aquele negócio, parece ser tão informal. Exato. Que no final não é, cara. No final não é. Atrasou assim, uma parcela, pronto. E às vezes, assim, quando você lê antes, ou tem, logicamente, um especialista analisando, você pode mudar algumas cláusulas para te favorecer também na negociação. Algo que nunca ninguém pensa quando vai assinar algo, mas assim, a cabeça do advogado, a gente já, quando vai analisar, então isso vale como uma dica para todo mundo também, né? Já pensa assim, por exemplo, se eu quiser rescindir, o que acontece? Já vai lá pelo menos na cláusula de rescisão, no capítulo de rescisão e pelo menos leia isso. Leia o preço, porque aí você tem que saber o valor que você vai pagar, isso aí as pessoas normalmente vão conferir, a data de vencimento e pelo menos vai ler a rescisão. Porque aconteceu também, uma cliente notificou a contabilidade
já avisando assim, ó, daqui a 2 dias a minha contabilidade nova é essa daqui, manda os documentos para ela, tal. Daqui a pouco vem um e-mail lá com a multa de 2 meses de... Tal. 2 meses, por quê? Ela não viu o contrato, bastava ela ter comunicado com 30 dias de antecedência, para ela não ia custar nada fazer isso. E ela, infelizmente, acabou fazendo isso, vai gerar um prejuízo de 2 meses aí, né? De contratação que ela poderia gastar na contabilidade nova, não na antiga. E aí, irmão, se você é micro e pequena empresa, tu tá assinando contrato adoidado, velho. Então, já cabe aí uma pessoa para ler os teus contratos. Se você tem colaborador, já cabe aí uma pessoa para ver se você está fazendo o processo trabalhista direitinho. Já cabe aí para olhar todos os teus débitos e créditos, se você tem empréstimo, tudo. Olha só o quanto trabalho um advogado pode fazer. Eu estou falando para uma micro e pequena empresa, tá? Estou falando para uma empresa aí que está faturando... Não estou falando de uma empresa que está faturando de 50 a 400 pau por mês, tá? Não estou falando de uma empresa que está faturando milhões, não. Estou falando ali, pô, de 50 a 400 pau por mês já cabe um advogado. Não sei nem se antes de 50 mil, né? Aí você que sabe me falar. Mas de 50 a 400 pau já acho que é um valor bem interessante para você ter um mensalista ali nesse ponto. Essa parte de rescisão é uma parte até que eu sempre me preocupo, porque ninguém contrata um serviço pensando parado. Tu tá contratando um serviço que tu acredita, que nem casamento, né? Mas e aí? Eu lembro que eu estava fazendo um curso que era de 4 anos. Meu irmão, no primeiro ano eu vi que eu não ia continuar. Aí eu fui ler, eu tinha que pagar 50% de tudo que era remanescente do curso. Ia dar uma moeda, mano. Aí a minha advogada, ela simplesmente pegou e ligou lá e fez uma negociação. E aí o cara falou, paga só a próxima mensalidade, tá tudo certo. Porque ia me doer. Eu não sei se estava abusivo ou não, mas ela ligou lá, fez uma negociação com o cara e resolveu esse sentido. Legal, então é o seguinte, vocês estão há 35 e há 26 anos, é isso? 35 eu anos? Estou há 25 anos. 36. 36 anos? Outro dia eu fiz a conta. Legal. Mudou muito as leis e o direito de 36 anos para cá, doutora? Muito. Só para você ter uma ideia, eu me formei antes da Constituição. Aí outro dia eu estava fazendo uma pós-graduação e aí a aula de direito constitucional, eu patinando naquilo. Eu falava, pô, eu não sou burra. O que está acontecendo? E a desembargadora lá falando, e eu falei, meu Deus, do que essa senhora está falando? Eu falei, mas não é possível. Eu estava inconformada comigo. Teve uma hora, eu desatei na gargalhada, porque eu lembrei que a Constituição é de outubro de 88. E eu me formei em dezembro de 88. Então, toda a minha faculdade eu fiz na Constituição Antiga, que é a base de todas as leis. É óbvio. Aí eu caí na gargalhada. Eu falei, não, você não é burra. Você simplesmente se formou antes do negócio, né? Então, mudou muito. A legislação trabalhista, em 2017, ela teve uma mudança radical, que foi a Lei 13.467. Eles falam que a reforma trabalhista ali mudou muita coisa, mas não foi pouca coisa, não. Muita coisa. E eu noto que os empresários ainda não sabem tudo que tem ali que pode ser usado, assim como os empregados também não sabem. Tem muita coisa ali que dá para trabalhar. Cara, e é mal barato a gente falar disso, porque eu comecei a trabalhar na DHL em 1999. Eu lembro na época de 2000, o que eu virei de madrugada trabalhando. Então eu trabalhava 2 dias com a mesma roupa, não tomava banho, etc e tal. Tinha aquele caderno do livro ponto, que eles falavam, bate o ponto ali, escreve, não importa que hora tu chega, que hora tu entra, mas sempre bota 8 e 2, no outro dia tu bota 8 e 4, 8 e 1, e bota que tu saiu 17h31. Então era muito comum eu pegar e colocar lá 8 e 2 e sair 17h31, mas era madrugada, eu tava passando, era uma coisa que, sei lá, era meio sem dono o negócio, né? Eu fiquei 2 anos dando aula na universidade aqui, e eu falo isso com muito orgulho e gratidão à faculdade, tá? Não falo isso pensando errado, não. Eu fiquei 2 anos dando aula na faculdade sem ganhar R$1 da faculdade. Porque eu queria ser professor de faculdade, eu não tinha meu mestrado. Eu comecei a acompanhar o professor Alberto Claro, meu irmão até hoje, e ele falou, vai,
E aí eu comecei aí, daqui a pouco ele começou a me entregar o dinheiro, daqui a pouco eu dava aula. Cara, eu dei aula durante 2 anos, eu não tinha nenhum registro na faculdade, era uma coisa bizarra, né? E hoje em dia, eu acho que isso daí é até meio que inadmissível. Na época já era errado, óbvio. Mas acho que hoje eu acho que se eu chegar numa faculdade e falar, cara, deixa eu entrar aqui só para aprender, sem registro nenhum, eles não vão deixar eu passar pela porta, porque as coisas, não sei se endureceram, mas são mais corretas, né, na verdade. Não, e assim, as pessoas têm mais conhecimento hoje em dia, até pela própria internet. Eu mesmo dou aula de Direito e Cidadania no Colégio Objetivo para crianças. Então, são crianças do Ensino Fundamental 2 que já têm uma noção de direito. Então, daí você já percebe como evoluiu, né? Não só as leis, mas as pessoas. Então, tem crianças que já estão tendo noção de direito. A gente não tinha isso, né? Eu só estudei direito, óbvio, por conta da faculdade, mas na minha escola eu não tive essa oportunidade. E hoje tem crianças do Fundamental 2, de 10 até 16 anos, já tendo uma noção de direito, uma noção de direito do consumidor, já tem uma noção para que serve o direito, o que são as regras, por que uma regra não é cumprida, que tem uma punição, porque senão, se não tiver a punição, ninguém vai cumprir aquela regra. Então já tem criança tendo essa noção, imagina os adultos. Então tá todo mundo antenado, tem uma série de informações, as pessoas estão antenadas e as pessoas estão mais cientes dos seus direitos para buscar o direito e buscar a sua cidadania mesmo, né? Maravilha. Falamos um pouquinho de direito bancário, né? Quando a gente começou a comentar isso, dos créditos, de revisar os contratos bancários e tudo. Doutora Andréa Ferro, vamos lá falar do trabalhista, né? Legal. Mas existe o passivo trabalhista. Dá para a gente cumprir tudo que a legislação trabalhista pede numa micro e pequena empresa? Geralmente as empresas não cumprem, fica inviável, porque acho que os encargos geram em torno de, último estudo que eu vi, até daquele Pastore, 113%. É outro funcionário, né? Tem 113? Mesmo Simples Nacional? Não, ele fez esse estudo as empresas normais. O Simples Nacional, não está incluso. Ah, tá. Mas é muito caro, né? Porque não tem uma diferenciação do valor do recolhimento do FGTS. É o mesmo, que você vai ter que recolher para o funcionário 8%. O INSS também você vai ter que recolher a cota patronal. E vai ser naquela escala, e não é porque você é micro, pequeno empresário, você vai ter a mesma carga. O que vai diferenciar, às vezes, piso salarial pela convenção coletiva. Então, quando é micro, pequena empresa, o valor é menor, assim como o vale refeição, vale alimentação. Então, muitos direitos não estão na CLT, mas eles vêm negociados em acordos coletivos ou convenções coletivas, e aonde sim a microempresa tem alguns benefícios por ser de pequeno porte. Legal. E aí veio um ponto, né, que a gente chama de passivo trabalhista. Eu acho que mesmo tendo um advogado, é importante você entender, e você ter na sua reserva de emergência, entender que, mesmo você tendo um advogado, pode ser que em algum momento você cometa algumas falhas que, na verdade, não é que elas não foram premeditadas, não foram previstas, é que é o seguinte: corre-se o risco. Uma coisa que eu vejo muito na micro pequena empresa é a dupla função. Sim. Cara, o cara tá ali, a moça tá ali no caixa do supermercado, beleza. Em momento de pico, eu preciso de 6 caixas de supermercado, mas no momento normal eu preciso de 2. Eu pego essas 4 e peço para elas arrumarem uma prateleira. Entendeu? E aí já começa o meu BO. Entendeu? Porque ela não é uma estoquista, ela é uma casa de supermercado. Tá, mas numa micro pequena empresa eu não tenho como deixar 6 pessoas paradas, entendeu? E mais 4 estoquistas. Se você é advogada desse supermercado comigo, você concorda comigo e fala assim, meu irmão, faz dessa forma e a gente tem esse passivo trabalhista sim, que amanhã a gente pode precisar se defender nessa questão. Ou tu fala, Barreto, é melhor ter o custo de 6 caixas e 4, porque eu sei, se a gente for levar by the book, a gente tem que ter os 6 e os 4. Mas a realidade não é essa, né, doutora? Eu vou te trazer uma novidade. Manda. Acúmulo de função não existe na CLT. Ai, que barato, ai, que louco. Eu sou um idiota nessa parada, né, velho? Não existe. Todo mundo fala isso o tempo todo, velho. Não existe. Aonde você vai achar esse direito? Nas convenções coletivas. E não são todas as categorias que tem, são poucas que tem. Comércio, por exemplo, que você está falando do supermercado, não tem. Tá vendo só o teu consultor? Tem apenas para quem exerce a função de
caixa. Que aí você acumula uma função com a função de caixa e você tem, dentro da convenção coletiva, 10%. Não, de quebra de caixa, inclusive, né? Isso. Não, de uma gratificação pelo exercício daquela função. Tá? No resto não tem. Então, se cai comigo um processo desse, eu estou pela empresa, defesa é, esse direito não existe. Você pode até exercer outras funções, mas dentro dessa categoria, esse direito não existe, porque ele não está na CLT. Tá, vamos mais a fundo. Vamos para real agora. João, fica à vontade aí, tá? Toda uma empresa de 6 pessoas, tá? A empresa é pequena, tá fazendo seus 40 mil, 30 mil ali, etc e tal. E, cara, o que a gente faz? A empresa está começando, a real é essa. Não tem ninguém para limpar, não. Então, é os 6 caras que estão ali. Então, a gente recolhe o seu próprio lixo, etc e tal. E aí, de vez em quando, a gente, né, fala, aí, pessoal, vamos revezar para dar uma limpada no banheiro, etc e tal. E aí, a gente pode fazer isso? O banheiro já tem problema. Qual é o problema? Insalubridade. Tem uma súmula do TST que diz que limpeza habitual de banheiro de empresa gera adicional de insalubridade. Só do banheiro? Só do banheiro. Então é o seguinte, contrata uma vez a cada 2 semanas, né, para a pessoa dar uma geral, limpar o banheiro, tirar o lixo lá e aí tira, velho. Aí cada um não, tira lixo lá, comum, assim, de escritório. Não, mas tirar o lixo que não do banheiro tem... também, tu não vai deixar 3 dias que também vai ficar porque azedo. Aí negócio, é o risco biológico, por Sim. isso que tem. Mas aí tá, alguém tira. Tu, que é dono da empresa, tira, então, e aí 2, 3 vezes por semana tu manda alguém lá para lavar o banheiro e já era, né? Eu acho que fica legal. Banheiro, e assim, não é a CLT, não é nada. É uma súmula do Tribunal Superior de Justiça que entende que limpeza de banheiro de público tem direito adicional de insalubridade em grau máximo. Legal. Né? Vamos lá, doutor João ou doutora Andréia. Se eu contratar vocês mensal, eu tenho vocês contratadinho lá. E aí apareceu um processo, tá? Por exemplo, o meu, vamos dizer que eu te pago mensal e aí apareceu esse do avião que eu acabei de te falar aí, que na verdade eu não falei, eu falei fora das câmeras, né? Eu tenho um caso que o meu avião ele não pousou em Congonhas, ele foi pousar em Curitiba. E aí deu todo o rolo lá, eu perdi consultorias, etc e tal. Legal, a gente vai recorrer isso. Ah, vai recorrer isso, ou por você não ser mensalista meu, você vai cobrar a sua porcentagem de honorários. Vamos dizer que é 20% ou 30%, tá? Legal. 30%. Se você é mensalista, tem esses 30%? Eu estou perguntando, tá? Porque eu realmente não sei. Tem esses 30% ou por ser mensalista não ocorre esses 30%? Por ser mensalista, o percentual é menor. Existe um percentual de proveito econômico quando ele vem para a empresa, mas ele é menor. Justamente porque o foco é o proveito econômico, justamente da empresa. Então, por exemplo, no seu caso, por pagar, em vez de, se for pagar um percentual, vai pagar um percentual porque teve êxito. Então, isso aí, normalmente, o empresário, ele não liga, as pessoas não ligam para isso, porque está vindo realmente de um proveito econômico. Né? Ela está vindo de algo que ela está recebendo. É que na minha cabeça de investidor já começa a pensar nisso, né? Fala, bom, vamos dizer menor, que eu te pago 3 mil menor. reais por mês. Aí esse aqui era 10 mil. De vez de eu te pagar os 3, é um mês. Mas de repente fala, não, de 30% cai para 15%. Já é meio mês que eu recebo. Então, é uma porcentagem a menos. É isso? Vai poder, porque isso vai depender, claro, de cada escritório, como cada um trabalha. Mas é possível negociar cada contrato. Às vezes não ter o percentual, porque já é mensalista, ou ter algum percentual, porque justamente o objetivo do contrato não é só dar essa orientação, mas é trazer resultado, que é que nem o seu trabalho, trazer resultado para a empresa. E resultado financeiro ali comprovado, né? Que nem as economias de algum acordo, ou economia de tirar uma despesa, ou, por exemplo, uma calção, que nem eu já falei, né? Ou uma economia de um contrato bancário, que o contrato bancário, infelizmente, tem a questão da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e muitos contratos acabam não cumprindo essa determinação, e isso é passível de discussão também, dependendo do valor do contrato, dependendo do contrato. Então, o ideal aí é trazer resultado, né? Show de bola. Agora, só fazendo um adendo, que existem os honorários contratuais, que é esse que você falou, e existem os sucumbenciais. Sucumbenciais, quando você entra com a ação e você ganha ação, a outra parte tem que pagar esses honorários para você. Esses honorários são fixados pelo juiz e esses são exclusivos do advogado.
E às vezes as pessoas confundem o que é o contratual, que é aquilo que eu combinei com você, e os da sucumbência, que são fixados pelo juiz, pelo que eu trabalhei e pelo que eu ganhei. Esses são exclusivos do advogado. Não, só para complementar, realmente isso aí é um adendo importante. Realmente as pessoas têm muito essa dúvida, né? Os clientes têm essa dúvida. Porque assim, vamos supor, no caso do avião, um exemplo, foi contratado 30% do resultado. Veio um resultado de 10 mil reais, seria 3 mil reais. Só que além disso, dentro dos 10 mil, o juiz vai fixar 10% de honorários. Então não vai sair do teu, não vai sair do cliente. A outra parte que vai pagar mais 1.000. Então, a outra parte vai pagar, 11 mil, 1.000 são os 10% do advogado, que não entra, e esses 10 mil teria 30% Aí tem do cliente que só quer te pagar 2, falando, ó, tu já recebeu. já recebeu. Porra, entendi. Pô, mas ele pagou 11. Não é 11, ele pagou, tudo bem, realmente, ele pagou 11, mas o seu é 10, o meu percentual é isso. Que uma coisa são os honorários contratados e outros são os honorários chamados de sucumbência, Galera, que é quem ganha a ação. E aí vem o papo de você primeiro educar o empresário, né? Porque senão o empresário começa a entender errado. É justamente isso. Fala, cara, ó, você tem que entender que aqui a sucumbência é minha, é meu trabalho, e aqui os honorários 30% é do valor que você receber. Eu acho isso muito legal. E já na defesa, como é que funciona na defesa? Na defesa, aí já é o contrário, eu não vou receber nada, né? Você é minha mensalista, doutora, e um funcionário meu me processou. Eu tenho que te pagar algo pela defesa desse trabalho? Não. O que eu também estava falando na esteira de produtos, existem processos trabalhistas que eles demandam pouca coisa, assim, uma audiência, porque lá você faz um acordo. Então, você não vai ter o desdobramento daquele processo nos tribunais. Então, ele vai começar, você vai ter uma audiência, ou no máximo 2, e ele acaba ali, em acordo. Então, nesses valores no escritório, está tudo incluso, você não me paga nada. Agora, se precisar recursos, aí você tem que fazer um depósito judicial. Isso tem que sair do bolso do empresário, não está nas custas do que você me pagou. E se precisar ir para Brasília, outro depósito, e aí é um recurso específico, e aí é combinado um valor, por quê? Porque demanda mais mão de obra, tempo, são recursos muito específicos para você levar um processo. O Dr. João tem outro tipo de recurso, mas é um recurso muito difícil. Não é toda a matéria que vai. O pessoal fala, vamos para Brasília? Pode até ir. Você vai de jato, outro você vai de camelo. Você vai demorar, vai de jegue, porque não sobe. São recursos extremamente técnicos. Então, nesses casos, lá no escritório existe um acréscimo por conta desse recurso ser técnico e às vezes demandar você ter que despachar em Brasília, você ter que fazer uma videoconferência com o desembargador. Então, tem toda uma série de requisitos que você vai combinar com o seu cliente. E você vai ver o potencial daquele processo. Tem processo que não tem potencial para chegar lá. E morre aqui e está dentro dos honorários contratados. Maravilha, entendi, legal. Das empresas que eu trabalho, começou a acontecer de uns 3 anos para cá uma coisa um pouquinho mais diferente de trabalhista e de direito bancário. Começou a aparecer 2 coisas que eu tô colocando próximas uma à outra, mas de repente vocês podem me falar totalmente diferente. O primeiro deles é o assédio moral, tá? Eu perdi algumas causas. Quando eu falo perdi, foi alguns clientes meus, tá? Perdemos algumas cláusulas por assédio moral. Assédio moral, primeiro eu vou explicar assédio moral, depois eu explico o outro. Muita gente que vende hortifruti veio da feira. E o cara que veio da feira, o senhor de 50, 60 anos que veio da feira, ele é bruto, mano. Ele é bruto, porque à noite na feira, tu não pode ser muito mole. Então é aquele lance mesmo, o cara falava, sabe como é que eu demitia os caras? Demitia os caras, era puxando a peixeira, o cara puxava a peixeira do outro lado, era aquela loucura. Como é que na década de 80 fazia xixi na feira? O pessoal aqui, aí mulher, leva... E tá fazendo xixi dentro do saquinho aqui, ó, porque não tinha banheiro como hoje tem, né? Os banheiros... Não, fazia xixi dentro do saquinho e fechava lá. Então, esse pessoal de hortifruti, de supermercado, às vezes é bruto. A bruta pode falar, porra, tu não percebeu isso não? Aí não, pô, isso aqui é burrice. E aí já tomamos alguns assédios morais por causa disso, que era uma coisa que, cara, eu cheguei a ter chefes na década de 90, de o cara pegar meu documento e jogar no chão. Eu falei, isso aqui tá uma bosta, e sair andando. Na década de 90 tinha gente que fumava ainda na sala, lembra disso?
né? Na década de No 80. avião, Né? no O restaurante. pessoal fumava na sala. Pedro, tu entrava na sala do chefe do bagulho, meu irmão, a sala tava cinza, bro. E tu tinha rinite, problema teu, cara. O cara tava fumando porque é a sala dele, não é a tua, etc e tal. Hoje em dia, o assédio moral tá um negócio muito... a ponto de você ter que tomar um pouco de cuidado. Lógico, chamar o cara de burro, de trouxa, né? Ou até ter preconceito é uma coisa. Mas às vezes tu tem um certo cuidado para não melindrar a pessoa. Como é que tá isso? Eu tô viajando ou é isso mesmo que tá acontecendo? Tá tendo um certo avanço nisso? E como se defender um pouco disso? Se defender não, corrigir. Se prevenir um pouco disso. O assédio, ele tem aparecido muito, mas às vezes o próprio cliente, ele não sabe te dizer, ele se sente assediado moralmente, mas quando eu pergunto, mas o que aconteceu? A pessoa não consegue me trazer. Eu falo, não, mas você precisa me dizer que eu tenho que passar isso. Então, muitas vezes, é mais um sentimento, uma coisa íntima, do que realmente algo que eu possa transcrever. Você até coloca no processo, mas via de regra é mais um sentimento íntimo. É difícil, é uma prova bem difícil. É um dos pedidos que eu falo que são mais difíceis de provar. O assédio sexual e o assédio moral. Cara, é difícil de provar? Muito, Pô, então, muito, meu irmão, meus muito, empresários estão muito. muito loucos. Nós estamos perdendo uns aí, viu? Muito, muito, muito difícil. É muito O que difícil. pode acontecer, às vezes, hoje em dia a comunicação toda é pelo WhatsApp. Exatamente, aí você toma cuidado. Aí né? você tem ali uma prova irrefutável, absurdo, né? né? Você pode levar para um cartório para tirar uma ata notarial do WhatsApp, que isso até é recomendável fazer em alguns casos, já tem jurisprudência aceitando ou não. Para não ter dúvida, dependendo do caso, é interessante ter essa ata notarial. Então, o escrivão, o escrevente vai relatar tudo que está ali, né? Isso vale como prova irrefutável para... Dificilmente alguém vai conseguir contrariar essa prova, porque aí tem fé pública e tal. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa, seu idiota, seu imbecil, eu falei para você fazer tal coisa, não fez, ou até um áudio também, né? Então, tudo isso aí O realmente... WhatsApp hoje E hoje em precisa dia tomar a cuidado. comunicação... né, toda praticamente, 80% dela, acredito eu, ela é virtual, né, pelo WhatsApp, então tem como provar, né. Pra ficar bom o corte agora, hein, Pedro? Então o que o doutor João tá orientando é que se você for xingar teu funcionário de idiota, faça ao vivo e não coloque no WhatsApp, tá bom? Ele que tá falando. Saiu um corte bom isso aí. Não, lógico que não, pessoal. Educação. Eu tenho uma coisa óbvia, tá? É muito comum, né? O cara fala, não, eu falo assim mesmo, meu irmão, eu tenho um negócio que é gritou, perdeu. Gritou, perdeu. Gritou, perdeu, irmão. Então o sócio que gritou, o outro sócio perdeu. É brincadeirinha mesmo de quinta série. Eu falo, gritou, perdeu. Tu gritou com o funcionário, perdeu. Por quê? Porque o cara tem que realmente entender que o Augusto Cury, ele chama isso de sequestro emocional. Cara, todo mundo chega um momento que sai de si, é sequestrado emocionalmente e volta depois de 10 segundos e já fez a bobagem. Que é o ponto, às vezes, até mesmo de um cara armado pegar a arma, dar um tiro em alguém quando acorda do nervosismo, ficar louco, entendeu? Então, assim, meu irmão, foi sequestrado emocionalmente, cara, vai tomar um café, vai dar uma volta, se tranca na tua sala, chuta a parede, mas espera essa emoção passar. O gerenciamento das emoções, né? Que senão vai dar ruim. Esse é o primeiro ponto. E as pessoas hoje não têm isso. Não tem isso. Nem um lado, nem o outro. Nem empregador, nem empregado, nem cliente, fornecedor. As pessoas hoje têm uma crise de ansiedade muito grande, né? Então você não tem mais esse filtro. E eu recomendo para os meus clientes, antes de fazer qualquer besteira, sai, vai tomar um café, vai dar uma volta. Não assine nenhum documento sobre emoção, né? Coação. Como é que eu vou provar depois? Porque muitas coisas, assim, o WhatsApp é um vilão para período sem registro, pagamento de comissão, assédio. Mas às vezes a coisa acontece ali ao vivo, na conversa, e é difícil essa prova, né? Porque o assédio, para ser considerado como assédio, ele tem que ter uma constância. Não é uma vez. O assédio, ele tem que ter uma constância. Então tem que ser um comportamento constante, repetitivo, para gerar o assédio, dentro do direito do trabalho, né? Então, às vezes você pode perder a cabeça uma vez, não é para acontecer, mas depois você foi lá, pediu desculpa e tal.
e aquilo ficou em uma vez, provavelmente não vai te dar nenhum problema. Agora, se continuamente você ficar humilhando aquele funcionário, aí sim você vai ter problema. E é justamente essa parte, né, galera? Eu tenho uma outra frase que é o seguinte: eu prefiro ofendido do que eu prefiro ser ofendido do que ofender. Cara, se tu usar isso como um mantra, entendeu? Então, por exemplo, tem dia que tem discussão eu e minha esposa, normal. Cara, eu termino a discussão melhor quando eu sou ofendido do que quando eu ofendo. Porque, cara, eu seguro um pouco. Então eu falo, cara, isso aqui tem que ser um brejo, velho. Tem que começar a engolir mais sapo, cara. Tem gente que não quer levar desaforo pra casa e é a hora que dá ruim. Cara, não tem problema. Se o teu colaborador foi escroto contigo, deixa ele ser. Como é que ele vai ser escroto comigo? Quem manda nessa bagaça sou eu. Relaxa. Relaxa que a gente tem como resolver isso. Só que não vai devolver na mesma moeda que vai sobrar pra você também. Não é que vai sobrar porque o empregado tem sempre razão, não é isso. É que eu tomo lá da cá. Ele pegou e gritou e te xingou de várias barbaridades. Legal, se tu ficar quietinho, tu vai chegar pro teu advogado e falar, ó, ele fez isso, isso e isso. E tá tudo bem. Só que se tu devolver, ele também vai falar, mas ele também falou isso, isso e isso. Então é uma questão de inteligência você conseguir gerenciar essa tua emoção, tá? Não, e aí isso a gente fala até para as crianças, a gente fala sobre conflito. Então o conflito, ele acontece muitas vezes por falta de uma escuta ativa, de uma escuta empática, de você perceber, às vezes, o que a pessoa está falando, porque às vezes os dois estão falando a mesma coisa e tem uma discussão. É engraçado isso. Então, às vezes estão os dois tentando falar a mesma coisa e estão brigando ali, um querendo falar mais que o outro, falando mais alto, ou atravessar a conversa. Então, primeiro escuta, né? Nós temos dois ouvidos, uma boca, eu sei que às vezes não é fácil, mas a escuta empática, essa escuta ativa, já pode evitar o conflito. E é isso como vocês falaram, para não perder a razão, né? Então, se de repente o empregado, o colaborador está agindo de uma forma errada, você fica na sua, procura um especialista e toma a atitude que tem que tomar. Olha né? só que legal, olha só que legal. Recebi agora aqui, ó. Pode falar antes que eu mate um. É isso aqui, cara. É isso aqui, ó. A pessoa. Pelo menos ele tá Muito te obrigado por você me procurando. mandar uma mensagem antes de matar alguém, né? Eu acho que a gente não aconselha. Não Para sei não se- ser cúmplice. eu não aconselho você a matar ninguém no seu escritório, tá bom? Mas isso é legal. Posso falar antes que eu mate um, porque o bicho tá pegando? Eu tenho algo que eu falo para meus clientes, mas eu vou também orientar que vocês podem fazer isso com os clientes que são dos doutores, podem usar também. Antes de xingar a mãe do teu cliente, do teu funcionário, do teu sócio, xinga a nossa. Liga pra doutora Andréia e fala, Andréia, sua filha dá... Você falou pra eu ficar quieto, mas alguém tem que ouvir. Então quem vai ouvir agora é você. Esse deslocamento de emoção. Olha, perfeito, cara. Doutor João, seu sem vergonha. Eu quero falar que sem vergonha é meu sócio, mas você pediu pra eu não falar isso pra ele, então eu estou falando pro senhor. E aí é justamente o que aconteceu agora. Tenha vontade de me matar, eu tô longe, tu não vai conseguir me atingir mesmo. E aí você consegue deslocar a emoção, muito legal. Segundo problema que tá acontecendo de uma forma esquisita. Eu tô com 3 casos. Importunação sexual. Importunação sexual a ponto de um funcionário mexer com a outra moça e aí a moça entender errado. Então eu já tive processo aberto contra a empresa e criminalmente contra o funcionário. Eu já tive colaboradores que foram parar realmente na delegacia. Já tive multas com alguns lances nessa parte de importunação. E aí, rola-se muito um papo que, porque algumas mulheres mentem. Eu tô falando mais de mulheres e homens, né? Mas também tem de homem com homem, ou ao contrário, homem com mulher, etc e tal. De algumas mulheres mentem, e aí tem que ficar muito preocupado com isso. Mas aí eu vi um podcast da Inteligência Limitada, que estatisticamente falando, de 100 processos, só 3 são mulheres mentindo. 97 realmente houve a importunação. Isso daí foi uma estatística que eu recebi lá de 2 delegadas, etc e tal. A questão não é ser quem está mentindo e tudo, mas como a empresa pode prevenir algo que ela não tem muito controle, né? Nesse sentido. Como é que funciona isso, doutora? Só você falando de mentira, eu fui contratada por uma empresa e era assédio sexual já. Não era nem Qual a diferença de importunação. importunação para assédio?
Assédio é quando a coisa realmente é demonstrada, não fica só na gracinha. Importunação, hoje você tá linda, mas com aquela cara, tal. O assédio é quando você chega, vamos sair? Ou você usa o seu poder em cima do subordinado para uma promoção, mas o limite é muito, muito tênue. E eu fui contratada, era um caso de assédio sexual. O gerente estava assediando a funcionária. Quando eu li a inicial é o pedido, né? Tinha uma riqueza de detalhes, de descrição de situações, que eu achei que não poderia ser mentira. Ainda que jurassem para mim que não, aquilo não aconteceu, havia uma riqueza de detalhes, a menos que a pessoa fosse totalmente psicopata, não teria como. E o dono da empresa não sabia o que fazer, porque ele ficou sabendo quando chegou a reclamação trabalhista para ele. Então, muitas vezes o assédio está acontecendo e o dono da empresa não está ciente. Porque o assédio, ele acontece como? É sempre entre um e outro, não tem muita testemunha. É numa sala fechada, é num cantinho, ele não costuma deixar rastro. Tanto é que agora existe o Conselho Nacional de Justiça, até vendo esse número de casos aumentando, ele fez um protocolo de gênero quando você tem processos desse tipo, determinando como é que vai ser a prova, como é que vai ser a audiência. E aí sim, agora precisa tomar cuidado, porque como é uma prova difícil, a mulher dificilmente vai ter a prova ali né? Inverteu-se o ônus por esse julgamento de perspectiva de gênero. O ônus é da empresa. A empresa que vai ter que provar o fato negativo, como a gente fala, que não houve o assédio. E como é que ela vai fazer? Isso. Porque às vezes uma grande empresa, uma multinacional, ela não sabe o que está acontecendo. E eu até aconselho algumas clientes que me procuram, eu falo, todas essas empresas, elas têm um canal de denúncia, elas têm um compliance, então procure, né? Mas muitas vezes o colaborador, ele não sabe, ou ele fica tão aturdido com o fato que ele não consegue. Muitas vezes pede demissão, mas hoje o empresário precisa ficar muito atento, porque se o advogado souber conduzir este processo, ele joga o ônus para a empresa. Tira da vítima e põe no assediador. E como é que você vai provar? Como é que você vai saber? Então, eu acho que como evitar? Educando. Treinamento. Treina, 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 e você, como gestor, acompanha. Cara, eu quero falar 2 ou 3 coisas disso. A primeira delas, aprendi com você agora. Se você está sendo assediado ou assediada, eu acho que a primeira pessoa que tem que saber são os seus superiores. Entendeu? Então, a primeira coisa. Isso se o assediador não for o seu superior Então, mas imediato. aí tu vai pro próximo, entendeu? Ou pro próximo, até chegar no proprietário da empresa. E se for o proprietário da empresa, ele tem sócio, chega no sócio. Por quê? Porque realmente é o caminho mais curto, que eu vou te falar, doutora, que eu não tinha pensado nisso, sabe? Então assim, puta, levanta a mão e fala até alguma coisa. Se você tem um consultor, por exemplo, quando eu chego na empresa, doutores, eu me apresento para todo mundo. Então se você tem um consultor e lá eu falo para todo mundo, qualquer um pode me chamar da empresa. Então me chama que a gente já começa a organizar isso, tá? Se você conhece o doutor da empresa, chama o doutor da empresa. Porque assim, a gente tá lá para defender a empresa. Imagina que é um proprietário de uma empresa, é um proprietário só, eu sou consultor dele e alguém chega para mim e fala, Barreto, se liga, o teu cliente está me assediando. A primeira coisa que eu vou lá, como consultor dele, fala, meu irmão, o que está acontecendo? Tu vai tomar um processo muito louco agora porque a pessoa está falando, primeiro de tudo, o que aconteceu e vamos tentar reparar o teu erro, certo? Então até nisso a gente está ajudando ele. Então, primeira coisa, meninos ou meninas que estão sendo importunados e assediados, tenta fazer isso de forma breve para evitar você passar por mais constrangimentos. Segundo, empresa, treinamento, educação, fica em cima disso, traz informações sobre isso. Até porque, doutora, me corrija se eu estiver errado, você não está fazendo apenas para isso, você está fazendo para educar.
Mas até no momento de você tomar um processo, você consegue mostrar que você tem uma cultura de não Sim. violência. Não, e até para se proteger, é interessante a empresa ter um canal mesmo de denúncia. Por Fala mais assim, que ó, ela seja pequena, Sim. o próprio consultor pode ser esse canal da empresa. olha aqui, ó, no mês entendeu? tal a gente fez a É, prevenção, isso. a gente abriu esse canal, tem a esse gente canal tem de cartaz denúncia. explicando tudo. É Isso. uma forma de se defender. Não que você vai fazer isso apenas para se defender, mas também é uma forma. E terceiro, aí quem vai falar isso é Marco Aurélio, o imperador. Ele falava, cara, muitas das vezes, se você parar para pensar que sexo é apenas uma fricção entre as partes, tu para com um monte de coisa. O que eu conheço de empresário, às vezes, perdendo vida, perdendo família, por causa de aventuras bobas, entendeu? Então, assim, galera, isso é um sequestro emocional também, muitas vezes, tá? Às vezes tu tá ali num flerte, etc e tal, e tu vai por um caminho que se tu bota na balança, cara, quanta coisa eu vou perder por uma bobagem que não é nem uma afeição de verdade pela pessoa que tá ali. Cara, tem muito a perder, velho. Eu já tive casos de empresários que perderam a família inteira por causa de aventuras de 12 minutos, 10 minutos. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com todo esse sentido. No final, era mentira, riqueza de detalhe? Eu fiz acordo, eu não estava confiante de levar esse processo. Ah, é? Aí. Eu aconselhei o cliente, fecha um acordo que é melhor. Eu não sei o que pode vir daí, né? Muito legal. Pessoal, são 11h40, a gente termina até o meio-dia. O que a gente não falou que deveria falar? Tem alguma coisa que ficou faltando? Eu acho que o principal é essa mensagem, né, da pessoa, do empresário, ele procurar ter essa cultura, procurar ter um consultor jurídico, uma pessoa da confiança dele, como ele também deve ter um gestor para poder auxiliar na empresa dele. Contador todo mundo já tem, né? Acho que já tem essa cultura de ter o contador, então tem que ter essa cultura do gestor e do advogado, que tem muito cliente que às vezes ele é investidor, ou ele gosta de imóvel. Ele sempre consulta antes, a gente vai ver a documentação, se está tudo em ordem, de repente tem algum problema ali na documentação, uma proposta, vamos supor, de 800 mil, a gente vai conseguir corrigir, mas ele já pode diminuir a proposta, ele já pode, de repente, fazer uma negociação melhor para ele. Por quê? Porque ele consultou o advogado mostrou para ele uma questão jurídica lá, que ele nem sabia, e ele já vai poder ter um lucro ali na negociação. Então isso acontece muito também. Tem muitos empresários com uma condição boa, e antes de dar qualquer passo, e olha que eles têm muita experiência empresarial, a gente conversa, vai tomar um café, vai almoçar, ou vai até o escritório, pode ser até um almoço, troca ideia, troca figurinhas, e às vezes eu vou pensar em algo, né, como advogado, como cabeça de advogado é diferente, que ele não pensou, e aí ele vai poder fazer uma negociação melhor. Pessoal, para finalizar, eu sempre faço um ritual aqui, tá? Vou pedir 3 coisas para vocês. Não importa a ordem, tá certo? Eu vou pedir para vocês se despedirem. Eu vou pedir para vocês passarem as redes sociais das quais vocês mais utilizam, tá? Então, Instagram da empresa, pessoal, que vocês escolherem. E o terceiro se você fosse dar um recado para todos os empresários desse mundo, vai chegar no WhatsApp de todos os empresários desse mundo, qual seria o recado que você daria? Aquele recado que quando você acorda, você faz a si mesmo, tá bom? Então, recapitulando, se despeça, me passa a rede social que vocês têm mais acesso, e o terceiro, qual é o recado para todos os empresários nesse mundo? Vamos começar com a doutora Andréa? Por favor, doutora. Agradecer o convite de estar aqui. E lembrando para você, empresário, você pode fazer o que você quiser, mas você precisa ter conhecimento. E com conhecimento, você decide que batalha entrar e que batalha não entrar, e que armas que você vai usar. E isso o advogado funciona muito bem. Ele pode ser o seu aliado, ele não é seu inimigo. Comece a ver as coisas por esse ângulo. Minhas redes sociais, o Instagram, Andréa Ferro, ADV. Tem o site também, Andréa Ferro, onde a gente coloca matérias. E o conselho que eu dou para mim mesma, 1% melhor a cada dia. E treina, 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 treina. Show de bola. E sempre aquele jargão que a gente usa, ferro neles, não é não? Bacana. Doutor João Vasconcelos, por favor. O conselho é procurar realmente um especialista para que você, empresário, tenha menos tempo, né? Perca tempo e tenha mais tempo para o seu negócio e até para sua família, para o seu lazer, e contratar um especialista para cuidar desses detalhes técnicos que não é todo mundo
Não é todo empresário que vai ter esse conhecimento, vai precisar mesmo de um gestor, vai precisar de um advogado, como também precisa de um contador. Então, o conselho é procurar aí um especialista para que você tenha até mais lucro na sua empresa e mais tempo também. E as redes sociais são @VasconcelosNeto, ADV, que é o Instagram, e o escritório, o site também é vasconcelosneto.adv.br. E agradecer aí o convite do Barreto, que é um excelente gestor. Fica a indicação também que o Barreto é o cara, é um baita consultor e a gente costuma falar isso, o Barreto é o cara. Muito obrigado. Eu tenho o privilégio de ter um pensamento por semana, né? Eu pedi um para vocês, mas eu tenho o privilégio de um pensamento por semana. E quando a gente vai lembrar do livro Empreendedor Rico, do Robert Kiyosaki, ele tem a pirâmide lá de conhecimentos. Ele fala lá que tem que ter um especialista de produto, um especialista comercial, e o próprio Kiyosaki fala, tem um especialista em legislação. Isso está no livro Empreendedor Rico, do Robert Kiyosaki. Se você pegar, você tem que entender que você tem que ter uma linha ofensiva. A linha ofensiva, para quem conhece de futebol americano, são aqueles brutamontes que ficam na frente do quarterback. O quarterback é o cara que joga a bola. Então o que acontece? O quarterback, ele é a estrela do time. Um dos caras mais famosos de quarterback se chama Joe Montana. Ele é um dos caras que fez mais pontos até hoje, etc e tal. E em uma entrevista, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, eu não sou o melhor quarterback do mundo. Eu sou o quarterback que tem a melhor linha ofensiva do mundo. Por quê? Porque se a linha ofensiva da frente é bom, ele consegue segurar mais as pessoas. Então, a linha ofensiva do Joe Montana, ele conseguia segurar 2 segundos a mais do que os outros times. E 2 segundos para um cara que está visualizando onde jogar a bola é tempo pra caramba. Então, ele tinha 2 segundos a mais para pensar e ele fazia passes melhores. A linha ofensiva empresarial é um contador, é um consultor, é um advogado. Se você tem um bom contador, um bom consultor, um bom advogado, quem é que vai te segurar no teu trabalho? Então monte essa linha ofensiva, coloque esses 3 caras bons. Não adianta pegar um contador que cobra barato, tá? Ele tem que cobrar o preço justo dele. Não adianta pegar o teu advogado, que é o teu cunhado, que é teu parceiro lá, que vai fazer favor. Não. Paga bem para esses 3 caras, que vai ser uma linha ofensiva animal que vai te fazer perder menos dinheiro e com certeza ganhar mais dinheiro. Meu nome é Rafael Barreto, meu Instagram é rafaelbarreto@mgp e toda semana estamos aqui no podcast Especialistas em Gestão. Um beijo, uma ótima semana e valeu, valeu, valeu!